Olá, amigos telespectadores, boa noite a todos e o meu boa noite especial também para o deputado Gerson Berger, para o jornalista Pedro do Couto, que semanalmente participam do nosso programa comentando os assuntos aqui abordados. Mas hoje vamos comentar com vocês o leilão de Libra e que gerou uma expectativa muito grande, até porque as verbas que virão agora do pré-sal serão aplicadas na saúde e educação. Falaremos também da morte do nazista Erich Priebig, que morreu agora recentemente em Roma e parece que ninguém quer o seu corpo. E por último, uma lembrança em homenagem a Itzhak Rabin, o nosso arquiteto da paz, que amanhã estará completando 18 anos de falecimento pelo calendário gregoriano. Antes de entrar nos assuntos de hoje, eu quero pedir desculpas pela voz, minha e do deputado Gerson Berger também, mas infelizmente essa virose que está aí, a gripe, não nos poupou e atingiu profundamente a nossa garganta e consequentemente a voz. Mas vocês se lembram que na semana passada abordamos aqui no programa a questão do Instituto Royal em São Roque, São Paulo, por fazer pesquisas com cachorros da raça Beagle e a consequente revolta de defensores dos animais, que invadiram o Instituto soltando 250 cães. Claro que cientistas e pesquisadores saíram de imediato em defesa do tal instituto, mostrando a importância das cobaias na pesquisa para o tratamento de doenças graves e para salvar vidas. Esqueceram-se, no entanto, de condenar o uso dessas cobaias em testes de fabricação de cosméticos. Desde 1998, minha gente, por exemplo, na Inglaterra, é proibido experiências em animais com essa finalidade. Produtos cosméticos que tenham sido testados em bichos, este ano foram vetados pela União Europeia. O Brasil precisa e deve seguir esse exemplo. Imaginem torturar e sacrificar o maior amigo do homem para testar produtos cosméticos, como fazia esse Instituto Royal, é um absurdo. Terá sempre o nosso repúdio. Estamos sempre a favor da ciência, que merece todo o nosso respeito e aplauso, mas será que com tantas evoluções tecnológicas ainda tem que se sacrificar animais, principalmente os domésticos? O homem tem que ser extremamente grato aos animais, pois se determinadas doenças puderam ser combatidas, foi graças a eles. Vejamos, por exemplo, o caso da cadela Marjorie, que teve o seu pâncreas removido para que os cientistas canadenses pudessem descobrir a substância pancreática capaz de conter a diabetes. Após a retirada do pâncreas, ela foi acometida pelos sintomas mais severos da diabetes, como excesso de açúcar no sangue, urinação frequente, sede exagerada e muita fraqueza, sobrevivendo apenas 70 dias. No entanto, seu sacrifício teve como resultado a descoberta da insulina, hormônio que hoje possibilita uma vida quase que normal a 30% dos 366 milhões de diabéticos. Gostaria que você, Gerson, desse a sua opinião sobre um assunto que é muito polêmico e delicado, não acha? Olha, Tereza, assunto polêmico que deixa o cientista entre a cruz e a espada. Preservar a vida do animal ou a do homem. Claro, vai optar pelo homem, o que é muito natural. Por outro lado, apesar de todo o avanço tecnológico do uso de computadores, ainda 10% das pesquisas recorrem aos animais, podendo somente ser garantido inicialmente com testes para depois, então, nos próprios seres humanos. Os pesquisadores mais sérios procuram sempre reduzir as amostras de cobaia e, na medida do possível, substituí-las por espécies inferiores. Hoje, 65% das experiências são usadas em ratos. O
cachorro, em especial o Beagle, em menos de 1%, o que ainda é muito significativo, pois anualmente ainda se usam 60 milhões de cobaias. O homem tem uma dívida com os animais. Os medicamentos para a pressão alta, por exemplo, foram resolvidos através de testes em cães. Os medicamentos para a depressão foram usados em coelhos. A poliomielite erradicada usando o macaco como cobaia. Saiba, Teresa, que de todos os prêmios Nobel da Medicina concedidos desde 1901, 88 são resultados do sucesso a partir de estudos com os mais diversos animais. E aí se inclui a cadela Marjorie, citada por você, Teresa, há pouco. O assunto é polêmico, difícil, principalmente quando o envolvido é o cão, tão querido e amado pelas crianças e por todos nós. Que esteja, são os meus desejos, muito próximo o dia em que a ciência possa evoluir sem precisar utilizar como cobaias os animais, especialmente o nosso querido amigo cãozinho. É o meu desejo. Perfeito. Que a evolução da ciência possa substituir os animais em experiências é um desejo de todos. Mas isso não livra o Instituto Royal da contradição essencial. É que as pesquisas que ele realizava com cães não se destinavam a medicamentos voltados para salvar as vidas humanas. Destinavam-se à produção de cosméticos, como a Teresa acentuou na sua colocação. Eu acho que o procedimento do Instituto Royal foi lamentável, sobretudo porque ele não disse, desde o início em que o caso veio a público, a verdade dos fatos. É isso mesmo, Pedro, faltou com a verdade e agora está aí querendo processar os defensores dos animais. Bom, minha gente, mas nós agora vamos passar para um outro assunto que vem sendo muito debatido e discutido. Há 6 anos atrás, com um grande estardalhaço, anunciava-se a descoberta do pré-sal no Brasil. Mas somente agora, na semana passada, fez-se o primeiro leilão pelo regime da partilha. Para a presidente Dilma, foi um sucesso. Para a oposição, parece que nem tanto assim. Afinal, o leilão do campo petrolífero de Libra, na Bacia de Santos, teve um único licitante, um consórcio formado por 5 empresas. A Petrobras, que entrou com 40%, a afro-holandesa Shell e a francesa Total, cada uma com 20%, e também 2 chinesas que ficaram com os restantes 20%. Pedro e Gerson, como tem dito a oposição, o sucesso foi relativo, e foi relativo mesmo, pois havendo um só licitante sem concorrentes, prevaleceu a oferta mínima, ou seja, 15 bilhões de reais. Claro que para presidente da República foi uma maravilha, pois com essa grana sai do sufoco, podendo pagar os juros da dívida e fechar a balança de pagamento deste ano. Agora, existem 2 perguntas que não querem calar. A primeira é que a presidente Dilma diz que não houve privatização. Como não houve privatização? Afinal, até setores do PT reconhecem essa privatização e a criticam. Eu pergunto, então houve o quê? O petróleo brasileiro foi vendido à iniciativa privada. Então houve terceirização, parceria pública-privada, sei lá o quê. Mas para mim é mesmo privatização. O problema é que o PT combateu tanto as privatizações do governo Fernando Henrique, como a das Teles, que tem vergonha de dizer que também está privatizando. A outra questão é que a presidente Dilma, falando em cadeia nacional na TV, repetiu que as verbas que viriam do leilão de Libra, ou seja, do pré-sal, seriam investidas na saúde e na educação. Ora, os 15 bilhões que chegaram às suas mãos agora são fruto do pré-sal. Por que então não começar desde já a direcionar esses 15 bilhões para essas 2 áreas,
que são essenciais à vida e ao crescimento da cidadania brasileira. É isso aí, Tereza. Acho que se a presidente Dilma fosse à TV e anunciasse a entrega desses 15 bilhões à educação e à saúde, aí sim ela teria o meu aplauso e de toda a nação brasileira. Vir com promessas para daqui a 35 anos, que até são válidas, mas que absolutamente não atendem ao hoje e agora. Depois tem o seguinte, não foi a presidente da República quem decidiu que os royalties futuros do pré-sal iriam para a educação e saúde, mas sim o Congresso Nacional. Tereza, tem também uma questão que eu considero grave. A Petrobras ficou com 40%. Ora, isso significa que ela terá, na assinatura do contrato, de dispor de 6 bilhões. Como atravessa uma crise financeira, disponibilizar essa quantia é mais um rombo em suas debilitadas finanças. Mas mesmo com a presidente da Petrobras dizendo que dispõe desse montante, acredite quem quiser. Acho que no final de contas, no final da história, a Petrobras terá mesmo que recorrer ao sistema financeiro e tomar empréstimos com juros, como todos sabemos, bastante elevados. E isso para pagar a União. E vai nos levar a concluir que o sistema de partilha adotado no leilão da Libra, conforme foi concebido, está equivocado e as verbas para a educação e a saúde estão na promessa. Ainda terá muito que esperar. Tem razão. Leilão do posto de Libra não pode ser apresentado como um êxito muito grande porque o preço foi mínimo. Claro, só houve um consórcio, o consórcio só ia propor o mínimo, não ia propor mais do que isso, não estava nada em disputa. Quanto à questão da saúde e educação, não pode ficar, como aqui o Gerson colocou, nas promessas, porque de promessas todos nós estamos cheios. Para se ter uma ideia, os dois setores juntos no orçamento despendem em torno de 170 bilhões de reais, igual àquela que o governo paga de juros aos bancos para a rolagem da dívida interna do país. Portanto, é preciso atacar a saúde e a educação de maneira urgente, urgentíssima. Não pode se esperar mais tempo. Nós agora vamos passar para um outro assunto e que fica muito claro que a maldade, ela sempre acaba sendo punida e recebe a repulsa da sociedade. Na semana passada, morreu aos 100 anos em Roma o assassino nazista Erich Priebke, ex-oficial da SS, força de elite da polícia nazista. Este monstro fugiu para a Argentina em 1946, onde viveu livre com a mulher e trabalhando como professor. Imaginem o perigo dos ensinamentos deste assassino. Em 1994, ele foi descoberto por um jornalista americano extraditado para a Itália, onde foi condenado à prisão perpétua em 1998. Mas pelo fato de ter confessado seus crimes e também ser muito idoso, a pena foi comutada para regime de prisão domiciliar. Imaginem um cruel assassino responsável pelo assassinato de 335 civis italianos e 75 judeus totalmente indefesos em março de 1944. Este nojento nazista escolheu aleatoriamente 10 desses civis para cada soldado alemão morto em consequência da guerra, atingidos por uma bomba plantada pela resistência italiana numa rua de Roma. Vejam, Gerson e Pedro, este assassino monstro viveu, após seu julgamento, por 15 anos no apartamento do seu advogado, no centro de Roma,
tendo preservado seu direito de ir e vir, aonde bem entendesse, como fazer compras, passear no parque e até frequentar restaurantes com a companhia dos amigos. Um absurdo digno dos nossos mais veementes protestos. Por que resolvemos falar no assunto? Simplesmente para mostrar as regalias concedidas a um monstro, mas especialmente para destacar a revolta do povo italiano, que não permitiu que ele fosse enterrado em nenhum cemitério italiano. Tampouco no cemitério alemão militar, invenção de seu advogado, que dizia que nenhum italiano poderia se opor, pois o tal cemitério era território alemão. Parabéns ao povo italiano, que foi firme em seus protestos e honrou as vítimas do assassino Pribic, muito mais do que a justiça italiana. Algum comentário a fazer, Gerson e Pedro? Não vou acrescentar muito. Apenas lamentar o equívoco da justiça italiana. Chamar a atenção para seu maior protetor, o seu advogado Paolo Chiarini, que lhe concedeu todo o conforto e regalias ao instalá-lo num apartamento seu em Roma, e agora vem com a história de que Priebe deixou um testamento humano e político. Humano e político? Que atrevimento! Um monstro que nunca se arrependeu e expressou remorso por esses crimes. Como pode ser chamado de humano? Vejam, em julho, uma associação que representa famílias de suas vítimas pediu-lhe para que pedisse perdão, no que o assassino recusou. Só lamento, Teresa, que de acordo com a imprensa que li, o sádico nazista vai ser cremado e suas cinzas jogadas no mar. Lamento pelos peixinhos, pois estarão contaminados pelo resto do monstro. Olha, minha gente, essas cinzas tinham sim que serem jogadas no mais imundo esgoto de Roma. Tchau! Tem razão, mas Priebe, Teresa, Gerson, foi parar no esgoto da história, junto com todos os nazistas que merecem esse destino. Foram para o esgoto da história. E agora, para a gente não terminar o nosso programa com uma figura tão ruim, nós vamos falar de pessoas boas que serviram à humanidade. E esta figura é inesquecível. O ex-primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, Prêmio Nobel da Paz. Nós hoje vamos lembrar com muita tristeza a sua morte, ocorrida há exatamente 18 anos atrás. E nada melhor do que trazer uma matéria que nós já apresentamos aqui no ano passado, foi relatada pelo nosso Gerson Berger, que, diga-se de passagem, foi amigo de Yitzhak Rabin. Rabin nasceu em 1922 e foi assassinado em 1995. Parte da vida dele, ele foi militar, herói do Estado de Israel. Ele lutou na Guerra dos 6 Dias e libertou Jerusalém, junto com Moshe Dayan e Uzi Narquis. Ele procurou a paz com Arafat e lá na Casa Branca, tendo como mediador o presidente Clinton, estendeu as mãos a Arafat, procurando encontrar a paz definitiva dos povos daquela região. Noutra ocasião, ele esteve com o rei Hussein na Casa Branca, com Clinton como mediador, e estendeu a mão a eles para que houvesse paz entre a Jordânia e o Estado de Israel. Mostramos na praça de Tel Aviv
o momento em que uma multidão saudava Yitzhak Rabin, que estava em companhia de Shimon Peres, diante de centenas de milhares de israelenses cantando a canção da paz. Logo depois, ele foi assassinado por um fundamentalista que deu-lhe 3 tiros no corpo, um direitista, um fanático, cujo nome é Yigal Amin. Agora vemos uma estrofe da canção Shir HaShalom, que estava no bolso de Yitzhak Rabin, ensanguentada. Vemos uma foto em que Leia Rabin assiste o momento em que seu marido foi assassinado. O horror está estampado em seu rosto. Presentes ao funeral, vemos o casal Clinton, presidente dos Estados Unidos, os 2 filhos de Yitzhak Rabin e, mais acima, Ariel Sharon e Condoleezza Rice, o caixão onde está Yitzhak Rabin, vendo o sepultamento, Leia abatida junto com seu filho. Uma demonstração de profunda dor. Na mesma noite, Arafat chegou de avião e foi à casa de Leia Rabin para apresentar as condolências pela morte do seu marido, a quem ele estimava e confiava. 7 dias depois, na mesma praça, uma multidão de israelenses rezavam pela alma de Yitzhak Rabin. Algum tempo depois, eu e Teresa fomos a Israel e lá em Jerusalém, no Monte Herzl, fomos visitar juntos a lápide de Yitzhak Rabin. Naquele momento ventava muito, era o inverno. O vento era tão forte que carregou o meu kippá, o meu solideu, e ela naquele momento estava colocando a pedrinha de sua presença, de acordo com o ritual, em cima da lápide. Em seguida, eu e Teresa almoçamos com Leia Rabin e naquela oportunidade eu e Teresa a convidamos para vir inaugurar um busto que construímos na Praça Yitzhak Rabin, no Pasmado. E ela aceitou, mesmo muito doente, que viria ao Brasil fazer essa inauguração. Esta é a placa que está colocada na entrada do mirante do Pasmado, o Parque Yitzhak Rabin. No dia 24 de setembro de 2000, Leia veio ao Brasil para inaugurar o busto do seu marido, Yitzhak Rabin. Recebia comovido, porque eu imaginava a sua dor e a sua dificuldade, porque ela estava muito doente, numa fase terminal, mas não queria deixar de inaugurar este busto. E ela me disse que o Brasil, além de Israel, naquele momento, tinha sido o único país que fazia uma homenagem como esta ao seu inesquecível marido. Apesar de todas as demonstrações desagradáveis que ao longo da vida ele teve que enfrentar enquanto estava tentando realizar o processo de paz, Yitzhak Rabin tinha certeza que apenas o caminho da paz era o caminho possível para Israel. Quero agradecer de coração ao Gerson Berger, que teve essa ideia esplêndida de fazer esse projeto e vê-lo chegar ao fim. Me emocionou muito quando, logo após ela inaugurar o busto, ela murmurou: Rabin, dentro de mais alguns dias estaremos juntos passeando pelo Jardim de Éden. No mesmo dia, à noite, no Palácio da Cidade, coloquei nela a medalha Pedro Ernesto e ela fez questão que colocasse o colar no seu peito. Estava alegre e feliz. Um belo momento. 30 dias depois, Leia faleceu e foi ao encontro de seu marido. Não quero deixar de terminar essas minhas palavras sem mostrar a vocês
o 60º aniversário do Estado de Israel, quando Shiri Maimon festejava a data com o exército de Israel, que lá estava presente num ambiente enorme de paz. E ela cantou o Shira Shalom, a canção da paz. E os soldados do exército, fardados ou apaisados, cantaram, fazendo coro com esta cantora. Nasceu em Haifa, é sefaradi, muito querida, e fico aqui, depois de ouvir essa música maravilhosa, saudades eternas de um grande homem, um homem da paz. Está aí a matéria e eu tenho certeza que Rabin ficará no coração de todos aqueles que vivem e que almejam a paz para aquela região e para a humanidade. Bem, Gerson e Pedro, nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação dos dois, a você, amigo telespectador, o nosso agradecimento muito especial. Tenham um excelente final de domingo, uma ótima semana. Vamos nos encontrar domingo, às 8 horas da noite, aqui na CNT. Até lá.